Boa noite, mais um Lanterna do Abe. E hoje a gente vai tentar dar uma profundidade maior e argumentos técnicos, objetivos, para toda essa discussão que me surpreendeu o quão as pessoas ficam tocadas na pessoa física, né, no seu âmago, em relação a Putin, em relação a Trump, em relação a Zelensky, em relação a esses caras. O momento que a gente vive hoje no mundo não é a Segunda Guerra Mundial, que era muito claro, assim, olha, aqui existe um mal absoluto e aqui existe uma coisa que não é o mal absoluto, está lutando contra o mal absoluto. Eu acredito que as elites, os grupos que dominam a China são piores. Eu acredito que os grupos que dominam a Rússia são piores do que os grupos que dominam a Europa e os Estados Unidos. E nos Estados Unidos ainda existe a divisão entre os oligopólios, monopólios de esquerda, famílias que exploram o mundo ocidental, gente muito ruim, que é melhor do que os russos, melhor que os chineses. E um grupo mais recente, que não tem todo esse vínculo, está chegando, entrou no Trump, mas não são santos. É importante dizer, o Trump ele não está representando a família Ford, que eu considero uma das piores que tem. Os Rockefeller, também não. As famílias que ali dominam a Alemanha, a Europa, também não. Mas ele não chega ao poder pela segunda vez, representando a classe média americana que quer. Ele fez um pacto com gente muito poderosa, muito rica. O lobby de arma nos Estados Unidos, a indústria bélica nos Estados Unidos é muito forte. Tem essa questão em jogo. Então eu queria trazer aqui o argumento, de novo, porque ficou claro da última vez, eu não estava defendendo o Zelensky, falando de Zelensky é maravilhoso e o Trump é o mal. Todo mundo ali é complicado. Zelensky é complicado, Trump é complicado. Porém, naquele dia que o Zelensky foi à Casa Branca, que era para ser zoado, ele foi lá para assinar, me entrega as jazidas de minérios da Ucrânia, cala a boca, e a gente vai dar metade da Ucrânia para o Putin, a outra metade a gente vai ver, vamos colocar alguém tipo um fantoche. E o Zelensky saiu vivo de lá. Era para entrar moído, entrar lá e sair moído, e saiu vivo. Inglaterra, Polônia, França, Alemanha mantiveram apoio, falou, ele tem o nosso apoio, por quê?
estão mais próximos do Putin e da Rússia, têm mais medo do Putin e da Rússia. E, ao mesmo tempo, eu falei várias vezes, a estratégia do Trump de entregar metade da Ucrânia e talvez deixar a outra metade como um fantoche, se aproximar da Rússia, trazer a Rússia para próximo dos Estados Unidos e isolar a China, talvez seja a estratégia mais adequada. Não tenho certeza, mas eu acho que sim, eu iria por um caminho como esse. Deus do céu. Pessoal, não todo mundo, eu sei que é um grupo, tá, mas a quantidade de gente que entrou no YouTube para gritar, chiar, se emitir uma opinião em discordância com educação, ok, eu não bloqueio. E engrossou, está bloqueado, apagado, volta pro chiqueiro de onde saiu. Então, assim, mantenham. Não vocês estão me escutando, vocês são membros aqui do canal. Quando for abrir para o público, mantenha calma, mantenha calma, mantenha a racionalidade. Estamos falando o seguinte: o Brasil, a nossa nação, as nossas famílias, não tem que ser subserviente às famílias e grupos do Trump, não tem que ser subserviente à família Marinho da Rede Globo, ou Frias da Folha de São Paulo, ou Bolsonaro, ou Lula. As nossas famílias não têm que ser subservientes às famílias que dominam a China ou a Rússia. O Brasil é grande o bastante e a gente tem condição de buscar uma participação grande no Brasil, e o Brasil é forte para ser um país relativamente independente nesse contexto mundial. Estamos num cenário que eu diria não tão horrível como foi na Segunda Guerra, mas parecido com a Primeira. São diferentes grupos de interesse disputando recursos naturais, onde tem gente pior do que outras, pode deteriorar numa coisa mais feia, mas tem que saber, não tem santo nessa história. Na Casa Branca não tinha santo. Agora, na minha opinião, você tem o direito de discordar, na minha opinião, Zelensky entrou lá para ser alucinado. Chegou lá para passarem a mão no bumbum dele. Você vai assinar aqui, cala a boca, entrega metade da Ucrânia, e iam dar um tapinha na cabeça dele. E ele saiu maior do que entrou, na minha opinião. Significa que ele não é corrupto? Não. Significa que ele é bonzinho? Não. Significa nada. Agora, chamar o Zelensky de frouxo, de covarde, de capitão do exército brasileiro, não, cara. Ah, mas os filhos dele não morreram na guerra. Cara, ele está correndo um risco danado na pessoa física. O Putin, a Rússia é famosa por envenenar, matar, liquidar, sumir milhares e milhares de pessoas. Então, eu queria trazer essa ressalva para começar a discutir e tentar analisar a situação atual mundial sob um prisma que eu, na minha opinião, óbvio, tem mais chance de ter um grau de acerto do que a visão romantizada, uma visão baseada em estratégias. Eu olho muito assim, o que deu certo no passado. As guerras são ganhas por recursos humanos, recursos físicos, estratégia, coragem, persistência. Um país com muita coragem, mas que falta no meio do caminho soldado, morreu. Não dá certo. Um país com muita coragem, que falta suprimento para o soldado corajoso lá na frente, também morre. Napoleão não ganhava as batalhas porque ele tinha um melhor posicionamento, apenas porque ele tinha um melhor posicionamento no campo de batalha. Ele foi um destaque na logística. O soldado dele chegava ao campo de batalha mais descansado, mais preparado, alimentado, com munição e agasalhado para enfrentar o adversário. Errou aonde? Na Rússia. Entrou muito para dentro do território russo e foi munido lá. É importante ter isso. Contar só um pequeno capítulo. Napoleão acho que foi o primeiro a fazer tipo uma sopa fervida dentro de uma garrafa para alimentar os soldados na frente de batalha rapidamente. Tinha um monte de preocupações. Assim como Dom Sebastião morre no norte do Marrocos, porque o soldado dele caminhou no deserto sem água,
ficou cansado e foi moído pelos muçulmanos. Logística, recurso físico. Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra com o pé nas costas. Morreu muita gente, foi difícil, mas ganhou com o pé nas costas. Não porque o soldado americano, na média, era muito melhor do que o soldado alemão. Ele ganhou porque a indústria americana produzia muito mais tanque do que a indústria alemã. Muito mais. A linha de montagem americana foi transformada de produzir geladeira para produzir tanque, de carro para produzir jipe, arma, avião. Então é importante ter em mente recursos físicos, recursos naturais, gasolina, petróleo. Tudo isso são diferenciais importantes no contexto da geopolítica. E a geopolítica, ela não é feita apenas de ideais e valores etéreos. Existe uma disputa, sim, material, física, por recursos. E é disso que a gente está tratando aqui nesse Lanterna do Abe. Eu vou começar fazendo um react curtinho, bem curtinho, do Rock, né, que é o Cuquier. Ele se intitula professor e tal, fala de geopolítica. Ele tem uma penetração grande, muitas pessoas acham o grau de acerto dele, que ele é importante e tal. Compara aí o grau de acerto dele com o que eu falei no passado que ia acontecer, veja quem acertou mais. Se eu estou falando isso, na minha opinião, meu grau de acerto foi maior. Mas dá uma comparada, analisa. De qualquer forma, não tira o mérito dele ter feito um nome, tá? Muitos anos construindo o nome dele aí na área de análise de geopolítica. Vamos colocar. Boa noite, Eric. Tudo bem contigo? Boa noite, Abraão. Boa noite, membros aí do canal, né? O pessoal fala que eu tô parecendo com o Rock lá também, cara, que eu sou careca. Eu só pra... Reni Cuquier. O nome dele é Reni Cuquier. H-E-N-I, Reni Cuquier. Olha aí. Então, se você é membro, você está assistindo essa live, deixa o like aí para a gente saber mais ou menos, como o YouTube não mostra, né? Para a gente saber mais ou menos quantas pessoas estão assistindo a gente. Pode deixando a pergunta de vocês aqui no chat. Não precisa ser super chat, tá, galera? Como vocês já são membros. Mas se quiser mandar também, não tem problema, tá? Se quiser ajudar o Farol, estamos aqui. E se vocês são membros, vocês também estão no grupo do WhatsApp, né? Então é isso, Abraão. Vamos começar com o React? Por favor, pode passar, não vou nem interromper, é bem curtinho. Beleza. Ah, só mais uma coisa, galera. Minha internet tá ruim. Então, caso o Abraão comece a falar sozinho, aí me chamar e eu... que deu uma travada aqui. Não sei o que tá acontecendo, já tentei resolver. Só para dar esses adendos aí, tá? Durante a live. Beleza, Abraão? Vou colocar aqui. Eles fizeram na Guerra Fria. Eles colocaram armas nucleares aqui na Alemanha e falaram assim, olha, se você passar dessa linha, nós vamos iniciar uma guerra atômica. Trump cogitou nessa história, nesse desenrolado que nós estamos assistindo, que os Estados Unidos vão retirar todas as tropas que eles têm dentro da Europa. Se eles fizerem isso, eles entregaram a Europa. Só que entregar a Europa não é entregar um pedaço de terra, é entregar o tabuleiro todo para o eixo das ditaduras. E aí eles vão construir marinhas. A marinha chinesa já é maior em número de embarcações do que a americana. Quando o Trump acordar, quando os Estados Unidos acordar desta loucura, vai ser tarde demais. Então, provavelmente não vai ser mais ele, né? E aí vão falar, na época do Trump não tinha guerra. Isso daqui não é um movimento de um ano, de 10 dias, de um mês. Isso é um movimento de anos, décadas. Isso está se desenrolando há 120 anos, como eu estou mostrando para vocês. Na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, na Guerra Fria. E agora ele está se repetindo. E o movimento do Putin é a recriação da União Soviética, porque ele sabe, porque ele estudou Mackinder. Porque ele sabe que ele tem que controlar o Heartland, e aí ele vai controlar a Ilha Mundo. E quando ele controlar a Ilha Mundo, ele vai poder dominar o mundo. Eu acho que ele tem uma visão antiga, entendeu? Acho que ele tem uma visão antiga da Eurásia, principal, os recursos naturais. Veja, a Europa em si,
continente, né, a Eurásia, a Ásia com a Europa, a parte da Europa tem pouco recurso natural, ele ainda tem civilizações importantes, ainda existe muita tecnologia, muito recurso humano, muito capital humano, muita capacidade criativa na Europa. Agora, recursos materiais, eu não acho que seja o principal. Ele cita aí que a marinha chinesa é maior que a americana, eu não sei de onde ele tirou essa informação. As informações que eu tenho, pode ser em número de bote, pode ser maior, mas ele, o melhor porta-avião chinês é piada, Pode ser que o porta-avião se torne uma arma obsoleta diante da evolução dos drones, acho que não. Mas o melhor porta-avião chinês é piada perto do americano, em termos de submarino nuclear também é piada. As principais armas, marinha continua sendo a principal arma ofensiva numa guerra mundial. Porta-avião e submarino nuclear. Destroyer, também é importante. Mas os dois principais, o submarino nuclear, os submarinos nucleares americanos são muito superiores aos chineses, infinitamente superiores. Porta-avião é a mesma coisa, infinitamente, assim, não dá nem para chegar perto. A China está há uns 20 anos, na melhor das hipóteses, de conseguir ter um equipamento parecido com o americano. 20 anos, assim, muito otimista. Eles podem partir por uma diferente estratégia. A China optou por investir na indústria de automóveis elétricos quando ela viu que, eu nunca vou conseguir alcançar a tecnologia dos automóveis da Toyota ou da Honda. Então, ou da Alemanha, de combustão, né, de combustão interna. Então, eu vou para automóveis elétricos, vou ficar melhor aqui, e aí são estratégias diferentes. Eu acho que numa guerra convencional, nos próximos 10 anos, não tem como ganhar. Havia muita minhoca que era dita do exército. Vocês vão lembrar da propaganda do exército russo, mostrava um soldado russo forte, poderoso, se preparando, mostrando como ele era malvado, como ele era forte, e mostrando que o exército ocidental era uma piada. E o exército, o soldado russo apanhou feio. A Rússia levou uma surra, levou um vareio na Ucrânia. Matou, mas, cara, perto da expectativa. A Ucrânia era para ter ganho essa guerra. A expectativa era ganhar essa guerra rapidamente. Não ganhou. E uma coisa que me chocou é que o soldado russo, pela primeira vez, ele não é mais tratado. Ele é tratado como bucha de canhão, só que ele não se comporta mais como bucha de canhão. E a minha explicação, a minha conclusão é que mudou. Por quê? No passado, o soldado russo que acabou, minha vida não vale nada, vai para frente, luta de qualquer jeito, enche a cara, era de grandes famílias eslavas. E hoje em dia, o soldado russo é filho único. Filho único não é a mesma coisa de um menino criado numa família com 5 outros irmãos. Não é a mesma coisa. Ele é o filhinho da mamãe. E o filhinho da mamãe, então mostra vários relatos, quem quiser vai lá, acompanhe. Então, do ponto de vista do indivíduo, mudou. Faltou soldado na frente russa, faltou. Teve que trazer mercenário, gente de outros países para substituir, faltou. E o soldado que vai para frente não é o mesmo. A tecnologia russa, que era tida como fantástica, brilhante, chegou lá na hora H, também não era. Eu acredito que a China evoluiu muito, a China está mais forte, muito mais forte do que a Rússia, número, quantidade, tudo. Mas ainda não está próximo dos Estados Unidos e a China é muito mais vulnerável a um evento disruptivo, tipo bloqueia suprimento de petróleo, qualquer coisa, energia, comida. A China não consegue ficar de pé sozinha. E todo o comércio passa pelo Mar da China, que é facilmente obliterado. Estados Unidos tem 2 oceanos, tem recurso natural no próprio continente. E a Europa? A Europa está perdendo importância, a gente já falou muito sobre isso.
O que eu acho e o que eu vou mostrar aqui é que eu acredito que o tempo está do lado dos Estados Unidos. Quanto mais for postergada uma guerra, mais a Rússia e a China vão estar enroladas na sua dinâmica populacional. Porque no final no final da conta é o seguinte: como é que vai ser as fábricas, a economia, como isso vai ficar de pé? Lembrando que a Guerra Fria foi ganha nesse raciocínio. O Ronald Reagan chegou e falou assim: a União Soviética não consegue ir para uma guerra, uma escalada armamentista, não uma guerra. A gente vai começar a investir mais em equipamento, em máquina, em bomba, em míssil, em foguete, em pesquisa espacial, e a União Soviética não vai conseguir acompanhar a gente e continuar produzindo alimento e bens de consumo para sua própria população. Ela vai tentar acompanhar os Estados Unidos e vai faltar recurso, eles não vão conseguir produzir e vão implodir, eles vão cair em cima do próprio peso deles. Foi isso que aconteceu. O Reagan foi para uma escalada armamentista com a União Soviética e no meio do caminho abriu o bico. A União Soviética abriu o bico, não aguentou a corrida. Eu acredito que os estrategistas aqui dos Estados Unidos, eles querem ir pelo mesmo caminho. Afastaram os grupos mais esquerdófilos, o woke, Escola de Frankfurt, que é o Trudeau, que é o Trudeau, o cara do Canadá, que é a Kamala. Explicaram para as elites americanas que a cobra pode fumar. As elites, os principais bilionários americanos, todos eles sabem que a situação não está tranquila. Todos eles têm bunkers. Têm palácios subterrâneos para viver durante 5, 10 anos debaixo da terra, caso tenha guerra. Todos eles sabem que o negócio pode feder, ou que eles podem perder o país. E olharem e falar, entre Kamala, Joe Biden, Clinton, Obama, ou aqui o Trump, vamos de Trump. O Trump não é o defensor da classe média americana. As leis antitrust, isso é, as leis contra monopólios e oligopólios nos Estados Unidos, que impediram os Estados Unidos de se transformar no pesadelo que o Brasil é hoje em dia. O Brasil é um pesadelo, não é livre mercado. Os Estados Unidos foi impedido porque tem leis antitrust e tem organismos que impedem a consolidação de monopólios e oligopólios. O Trump está destruindo os monopólios e oligopólios. Ô, Abraão, mas você continua sendo contra o Trump? De novo, eu volto a falar. Se eu fosse, eu teria ido votar, sabendo o que eu sei hoje, eu teria ido votar no Trump contra a Kamala. Isso não quer dizer que eu estou tranquilo com o Trump. Eu teria votado no Trump, mesmo sabendo que, depois de eleito, a família dele fez um meme coin e arrancou dinheiro de um monte de otários, igual o Milei fez na Argentina. Então é importante as pessoas... Meu Deus, eu me proponho a ser, por enquanto, um líder desse grupo, que é o Farol da Liberdade, que é o único grupo que tem alguma aspiração de soberania no Brasil, de defesa dos direitos das famílias, da classe média. O resto é tudo, como diz o Silvio Grimaldo, é prostituta no puteiro das virgens. Né? É isso aí, o resto é tudo isso aí que vocês estão vendo. Chegou, colocou dinheiro e não tem nada, é coisa barata, venal, não tem nenhum brilho. Eu me disponho. E nesse sentido, é importante saber, se houver um embate mundial onde está muito claro o bem contra o mal, como foi na Segunda Guerra, óbvio que eu me posicionar, olha, aqui é 100% errado. Aqui não, aqui é 30% errado. Então a gente vai ficar nos 30% errado e não nos 100% errado. Hoje, Putin em China, eu diria que é 80% errado, 70% errado, e o Trump aqui, o Trump é 40% errado, 50% errado. Eu ficaria desse lado, eu fico desse lado, estou desse lado. Mas não por isso, acho que o Brasil tem que se entregar, tem que permitir base, entregar soberania, entregar tudo. Não que não seja entregue.
a questão do petróleo na Foz da Amazônia, o Randolph Rodrigues está babando. O Davi Alcolumbre está babando. Por quê? Porque são os royalties do petróleo que serão entregues para o Amapá. Se no Rio de Janeiro o pessoal enfiou o pé na jaca, que nem foi feito, imagina no Amapá que tem 700 mil pessoas e deve ser muito mais bagunçado do que o Rio de Janeiro. Então, assim, é importante perceber, eu me importo com os meus bens materiais, mas o que eu tenho me basta. Então, veja, eu não vou roubar, porque eu já tive a oportunidade de roubar. Eu já estava com a caneta na mão. Eu vou fazer o que eu estou falando que eu vou fazer, que é defender o que eu considero correto. Posso estar errado, mas aí foi um erro honesto. E não vou ser corrompido. Eu acho que a gente tem que defender valores e princípios que são corretos e os nossos interesses. O Brasil foi conquistado pelos nossos ancestrais, o território, os recursos naturais, não precisa destruir, pode preservar o meio ambiente, mas não vem com papo furado. A Ucrânia, dos ucranianos, eles que se resolvam. Zelensky tem um montão de problemas. Entre o Zelensky e o Putin, apenas entre Zelensky e Putin, Zelensky, porque o Putin é muito machoso, é muita KGB assim na veia. Mas o Trump, dentro da estratégia de se aproximar do Putin, dá uma escanteada nas famílias monopolistas, oligopolistas da Europa. E conseguir isolar a China, eu prefiro o Trump. Tem certeza? Não tenho certeza que é a melhor estratégia, mas ok. E não me impede de, quando eu vejo uma pessoa que está jogando contra essa estratégia, que eu acho que é a melhor, eu reconhecer, olha, jogou bem e o Trump jogou mal. Foi isso que aconteceu sexta-feira, um monte de gente pirou. Voltando para a questão para análise de médio e longo prazo. Eu acredito que o tempo está do lado dos Estados Unidos, porque não é apenas o número absoluto de pessoas que vão para o mercado de trabalho, vão produzir, tem que ser relativo também. Se metade da sua população é de velho, e a sua força de trabalho cai pela metade, essa metade que chega ao mercado de trabalho ainda vai ter que cuidar dos velhos. Então, imagina o seguinte, é um filho por mulher, então são 8 bisavós, 4 avós, pai e mãe, um filho. Um cara tem que sustentar 3 velhos, 3 avós, um bisavô. É muito velho para pouca gente trabalhando. É muito velho. Então, proporcionalmente, quando a pirâmide inverte, mesmo que ainda haja um número grande de pessoas, é um problema econômico, social gigantesco. E a maior parte dos países do mundo está entrando nesse quadro. Para mim, é isso que vai acontecer. A maior parte dos países do mundo vai ter que carregar um peso gigantesco. A questão da Covid, que até hoje ainda não permitiram descobrir se foi feito em laboratório ou não, ela aliviou muito as contas na China, porque a Covid matou muito mais velho do que jovem. Muito mais velho do que jovem. Mas voltando, vamos analisar os números, para não ficar no papo furado, vamos analisar os números de como vai estar o mercado de trabalho, a população, daqui a 10 anos. Aonde no mundo vai ter gente de 20 a 50 anos? Uma década e meia. Aonde vai ter um contingente de pessoas grande o bastante para pegar em armas, produzir tanque, produzir tudo. E ainda manter os velhos alimentados. Boa noite, Eric. Você pode passar? Vamos passar as transparências aí? Já falei boa noite. Vamos passar as transparências? Transparência, a Dani brigou comigo. Falou transparência é coisa de velha, coisa na época que tinha o projetor, cara. Os slides. Transparência, e você fala com frequência, fala assim,
próxima transparência, mas eu já estou acostumado já. Eu sou um clássico, eu não sou velho, eu sou um clássico. Eu falo transparência. Futuro vazio. O que está acontecendo? A queda da taxa de natalidade é gigantesca, acontece em todas as culturas, todas as raças, todos os países. Está acontecendo em todas as raças, todas as culturas, todos os países. Alguns estão em fase mais adiantada, outras menos. Diferentes graus, óbvio. E, para mim, essa que é o grande ponto. Quais são as razões dessa queda? Pode ser urbanização. Em áreas urbanas, o filho é um custo, ele não ajuda na produção. Pode ser a questão da previdência. Antigamente não tinha previdência. Então, chegou na velhice e você não tem filho, vai passar fome. Antigamente, o cara tinha 8 filhos, sobravam 4 filhos vivos, 4 morriam, 4 chegavam à vida adulta, 2 ficavam bem, 2 ficavam imprestáveis pobres. A pessoa ia morar com os 2 filhos que conseguia, estava melhor de vida. Isso era a previdência que tinha no passado. Quanto tempo um velho morava com um filho que estava melhor que 10 anos? A sobrevida de um ser humano sem trabalhar é de 10 anos. Não pode ser. Essa visão que eu não vou me aposentar aos 50 e vou viver até os 100 anos na flauta, alguém vai ter que pagar para esse cara. Em grandes quantidades é impossível isso. A Previdência foi feita para aguentar as pontas por 10 anos na inatividade só. Então, existem um monte de falácias. Pode ser assim, você pode desacelerar, que era o projeto da aposentadoria fásica. Então, eu cheguei aos 50 e eu não trabalho tanto quanto trabalhava no passado. Vou começar, dentro da minha conta individual de aposentadoria, eu vou começar a me aposentar. Vou receber metade da minha pensão durante 10 anos, depois 75%, para chegar no 100% de uma aposentadoria. Então, era gradual. Você se aposentava, começava a se aposentar, a desacelerar antes do que atualmente, tá? Mas postergava um pouco para a aposentadoria cheia. Porque é o normal, né? O cara é pedreiro, pô, em vez de trabalhar todo dia de segunda a sábado, o cara, começa a trabalhar um pouco mais leve. Recebe metade a partir dos 50, 55, 70, pá, e gradualmente vai se aposentando, em vez de ser de uma hora para outra, pá. Mas, enfim, existem várias razões para a queda de fertilidade. Para mim, a explicação principal é a seguinte: no passado, as pessoas tinham muitos filhos, e hoje em dia as pessoas têm apenas os filhos que elas querem ter, ou que acidente acontece, mas o filho passou a ser muito mais um ato de amor do que uma estratégia para a velhice. E quando o cara tem a previdência, ele não precisa colocar a criança no mundo. Ele vive, curte a vida, e chegou na velhice e se aposenta. Não é toda a família que é bonita, maravilhosa, é funcional. Não é todo avô que é bonzinho, maravilhoso e gosta dos filhos e dos netos. Não é toda avó que é uma avó maravilhosa. Tem um monte de avó bruxa, tem um monte de avó que coloca as filhas ou as netas no bordel para explorar elas. Muito comum. Não é a maioria, não é prevalente, mas é muito comum. A quantidade de famílias desfuncionais, excêntrico, quase todo mundo é excêntrico. Todo mundo tem um tio louco. Todo mundo tem um primo que gosta de pedir dinheiro emprestado e não devolver o dinheiro emprestado. Todo mundo tem. Todo mundo tem um cunhado folgado. Isso não faz da sua família desfuncional. Família disfuncional é quando ela se reúne, você tem que chegar lá apavorado e rezar para não sair lesado. É melhor não ir do que ir. Eu trabalhei em grandes empresas. Em grandes empresas, pessoas que conseguem chegar ao mercado de trabalho, não viraram drogado, não viraram ladrão, conseguiram chegar ao mercado de trabalho e entrar numa grande empresa. 10% dos funcionários têm família completamente disfuncional. É melhor não ter do que ter a família que os caras têm. É família que faz o jovem que está trabalhando pegar dinheiro emprestado, pega cartão e o nome dele vai parar no SP Serasa e ele perde o emprego porque a família foi super predatória.
E o que acontece, na minha opinião, com a previdência, a urbanização, você só vai na certeza. Pô, eu só vou ter filho se realmente for para amar o meu filho. Não vou ter o filho assim, vamos que vamos. Por quê? Mesmo uma pessoa errada, não é toda pessoa errada que quer colocar uma criança no mundo para explorá-la. Então, caiu muito a quantidade de crianças do mundo. Essa é uma explicação que eu tenho. A urbanização, porque na roça, pô, você põe lá, chegou nos 7 anos, antigamente era assim. Chegava na roça, quando era família boa, as crianças estavam brincando com enxadinha. Tinha uma enxadinha e ficava brincando com enxadinha. Brinca com enxadinha. Brinca de pegar os ovos na grama. É mão de obra. Leva o animal lá para o pasto, traz de volta, é mão de obra. Na cidade é só trabalho, é só gasto, não é investimento. Investimento tem que te pagar juros ou te pagar dividendo. Você cria o seu filho e vai cobrar dele depois, com juros e correção monetária, alguma coisa? Então você é um desnaturado, você é um predador. Você cria o filho e vai cobrar dividendo do primeiro salário dele, 20% do seu salário é meu? Não, né? Então o que acaba acontecendo é que uma queda vertiginosa na taxa de fertilidade ao redor do mundo. Urbanizou, civilizou, a mulher aprendeu a ler e escrever, cai a fertilidade. Existem pouquíssimas exceções em grupos ultra-religiosos. Mas, se não for ultra-religioso em grupos muito pontuais, pode ser muçulmano, cristão, budista, hinduísta, todo lugar está acontecendo a mesma coisa. O único lugar no mundo que ainda está com uma taxa de fertilidade de 2 crianças ou mais por mulher, você precisa ter 2 crianças, 2,1 crianças para estabilizar, né? Porque a mulher tem que ter o filho por ela, por um homem, né? Então, para ficar estável, né? Dado que 50% dos bebês que nascem são mulheres, 50% são homens, a mulher, para estabilizar a população, precisa ter 2, daí estabiliza. Só que ao longo do caminho, uma parte vira padre, uma parte não tem filho, uma parte quer andar de moto sem capacete e morre. Então precisa ter 2,1 filhos por mulher, um pouco mais que 2 para estabilizar. Quando chega nisso, ainda não começa a cair. Porque como vê aumentando a expectativa de vida, mesmo quando cai o número de bebês, continua aumentando a população. Quando a população começa a cair, é porque a população jovem está caindo vertiginosamente. Está derretendo. Em alguns países, a gente já está vendo queda de população. Tá? Vamos ver o primeiro slide, por favor, Eric. Um dos países que está mais na frente nessa queda é no Japão. O número de bebês nascidos no Japão foi de 700 mil o ano passado. Depois da Covid, caiu ainda mais a fertilidade e não recupera e continua caindo no mundo inteiro. É uma redução de 5% número de bebês nascidos em relação a 2023. Queda forte. É um dos primeiros países a soltar o número. É o 9º ano consecutivo de queda. Não que antes estava bom, já está. A fertilidade no Japão já está. É queda do número absoluto, não é mais relativo. É o menor número de nascimentos no Japão desde que começou a se levantar o nascimento. Primeira vez que eles fizeram o recenseamento para saber quantos bebês nasceram no ano foi em 1899. Em 125 anos, é o menor número. E enquanto isso, a população, isso é, velhos, morreram 1.600.000. Então, quase 1 milhão a menos de japoneses da população. Quando você pensa no mercado de trabalho, pessoas que, se tiver uma guerra, homens, se tiver uma guerra, o número de homens em condição de ir para uma guerra está caindo assim a uma taxa gigantesca. É o 16º ano de queda populacional, mas a população do Japão está estável ou caindo há muito tempo. E mantida a tendência,
até 2070 a população vai sair de 1 milhão e 125 milhões para 87 milhões. Só que os 87 milhões que vão chegar lá, uma grande parte vai ser velho, vai ser gente em cacareco, e os 40, 30 milhões de jovens que vão estar jovens não, pessoas que estarão no mercado de trabalho, porque vai ter um pouco de criança e vai ter muito velho, vão ter que rebolar para conseguir sustentar os velhos, manter esse pessoal vivo. O que vai acontecer? Hoje em dia ainda se tem a expectativa que uma pessoa com mais de 65 anos se aposente e é velho. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Por quê? Porque se a pessoa vive até os 100 anos, como é no caso do Japão, ela só pode ficar sem trabalhar nos últimos 10, 15 anos. Então a aposentadoria no Japão, que já está em 75 anos, vai para 85 anos. É loucura o que eu estou falando? Não. As pessoas vão parar de trabalhar a partir dos 80 anos no Japão, 85 anos no Japão. Questão de tempo para a gente chegar nisso. Agora, mesmo uma pessoa, numa guerra, por exemplo, dificilmente eles convocavam gente com mais de 50, 55 anos, a não ser em situações extremas. Aí ele chamava 65 anos. No caso, no final da Alemanha nazista, chamou 65 anos. Agora, vai ser 75 anos. Próximo, por favor. A Beatriz mandou aqui um comentário. Haja robô. De fato, o Japão optou por uma estratégia diferente. Nós não queremos que o Japão se transforme numa outra nação. A gente quer continuar sendo japonês. Então, nós vamos tentar substituir a população por robôs. Vamos fazer exoesqueletos, a pessoa coloca aquelas armaduras robóticas que permitem carregar mais peso, fazer mais coisa. Eles investiram nessa pegada. Tudo isso está refletido na produtividade da mão de obra. A produtividade da mão de obra está crescendo muito no mundo inteiro. Se é das pessoas que estão em atividade, todo ano elas estão produzindo 1% a mais. Ao longo da história da humanidade, você aumentava a produtividade em 1% a cada 20 anos, a cada 30 anos. A partir de 1500 começou a acelerar, a partir da Revolução Industrial acelerou mais ainda, mas 1% todo ano, ganho de produtividade é uma coisa gigantesca. E não é todo país que consegue. O Japão consegue, Estados Unidos consegue, a Europa não está conseguindo. Por isso até a renda per capita da Europa tem diminuído muito em relação à renda per capita americana. No Japão não diminuiu das pessoas em atividade, mas, do modo geral, diminuiu. Então, 1% é muita coisa. 1%, se você transformar, compor, não dá para sustentar uma queda na população pela metade. Porque quando você tem um filho por mulher, a população cai pela metade. Não dá. Então, 1% de produtividade, que é ganho, que é gigantesco por ano, não consegue substituir, não consegue compensar a queda de fertilidade. Então, o Japão, ele não é que não é que ele perdeu os skills. Essa geração que está chegando no mercado de trabalho japonesa ainda consegue fazer as mesmas coisas, não perdeu as habilidades, que é o que eu acho que está acontecendo na Europa. Eles ainda são japoneses no sentido das habilidades históricas que eles têm. Só que é uma queda muito grande no número de pessoas que chegam ao mercado que está no mercado de trabalho. Eles optaram por robô. Eu acho que não basta apenas robô. Você tem que trabalhar com um misto de aumento de produtividade, robô e imigração para conseguir segurar o país, a economia e o seu poderio bélico. Tá? Aqui, se você ampliar, você vai ver o que está acontecendo com a população desses países com taxa de fertilidade baixíssima. No Japão, 125 milhões, mas se você pegar, desde a década de 80 está estanque. E a força de trabalho está caindo, porque a população fica estável, mas está aumentando o número de velhos e caindo o número de crianças e de pessoas, né, que chegam ao mercado de trabalho depois. A Coreia do Sul está entrando nessa dinâmica agora de cair a população. A Rússia também já está nessa queda de população desde a década de 90. É uma população que está em queda.
na Rússia. Próximo, por favor. A Ucrânia tem uma coisa mais dramática, né, que foi a guerra. Ela tem a mesma dinâmica da Rússia, era de mais de 50 milhões de habitantes, estava caindo para 44, 43 milhões, e aí veio a guerra e chegou em 37, 38 milhões de habitantes. Então a Ucrânia realmente é um país que se quebrou, né? A Coreia do Norte, você tem uma desaceleração, mas lá é uma coisa muito diferente. E o Canadá, que tem uma fertilidade baixa, as pessoas que moram, crescem no Canadá, têm uma fertilidade baixa comparada à europeia, inferior à americana, mas eles deixaram entrar muitos imigrantes. O problema do Canadá é que o imigrante que entrou lá não foi de tão, aparentemente, não foi de tão boa qualidade. E isso está tendo consequências graves na economia, na sociedade, no estilo de vida, na qualidade de vida das pessoas. Próximo, por favor. Então, não se trata apenas de trazer, colocar a criança no mundo, criar as crianças e manter a economia e o poder bélico. Não se trata apenas de trazer imigrantes. Você precisa colocar no mundo, educar, manter a característica cultural, as habilidades, preparar a próxima geração, e os imigrantes que chegarem, eles precisam ser integrados. Na Europa, a taxa de desocupação dos imigrantes é 10%, são 10 pontos a mais. 70% de quem nasceu na Europa está trabalhando. Dos que chegaram à Europa é apenas 60%. Isso é, a Europa tem um custo, a relação custo-benefício é negativa com seus imigrantes. Eles, não todos os países, a Europa como um todo. Em Portugal, a Europa como um todo, 10 pontos percentuais a menos, porque eles estão trazendo imigrantes de qualidade ruim. Imigrantes que têm um custo, que chega lá, vai assaltar, vai roubar e vai viver no seguro-desemprego. Não são todos os imigrantes, mas, na média, o imigrante é muito pior para a sociedade como um todo do que quem nasce na Europa. Isso não acontece nos Estados Unidos. O imigrante aqui carrega pedra. Vem para cá para isso. E quando ele não carrega pedra, vaza. A mesma coisa em Dubai. A taxa de fertilidade nos Emirados Árabes Unidos, país muçulmano, é baixíssima. A taxa de fertilidade, se a quantidade de bebês que nascem, em termos relativos por mulher, é próxima da Europa. Como eles mantêm a economia crescendo? Traz imigrante. Mas o imigrante que vai para lá vai para carregar pedra, vai para trabalhar. Criou problema, põe na cadeia, termina a cadeia, ou mata, né? Lá tem pena de morte. E manda embora. Traz um que queira trabalhar. Então é um misto de trazer imigrante bom, pôr o cara para trabalhar e também colocar a criança no mundo e treinar a próxima geração. Uma geração que queira lutar, que saiba produzir, que saiba trabalhar, que saiba inventar coisa nova. Quando você pega os Estados Unidos, a projeção da população é uma dinâmica positiva. É o único país dos grandes industrializados, ricos, né? Os países ricos, que tem uma dinâmica positiva. A fertilidade, a quantidade de mulheres aqui nos Estados Unidos colocando criança no mundo é maior. Mesmo assim, abaixo de 2, 1,7. É maior que a brasileira, é maior que a maioria dos países europeus, grande maioria dos países europeus, e eles trazem muito imigrante, né? E aparentemente o imigrante é de melhor qualidade do que o que vai para a Europa. Você não vê a mesma quantidade de, muçulmano jogando caminhão e ônibus e carro em cima da população. Os problemas que acontecem aqui você não vê relacionados aos imigrantes. O México, a população cresce, mas já vai estabilizar, a fertilidade caiu muito, é mais alta que no Brasil, mas já está abaixo da taxa de reposição. E a Rússia está embaixo, né? Está com esse problemão aí, abriu muito gap. Próximo. Alemanha, Reino Unido tem uma dinâmica melhor, a França tem uma dinâmica melhor, o Reino Unido tem uma dinâmica melhor, mas o problema é
que uma parte desse aumento da população é com imigrantes ruins. A Alemanha, a população não caiu vertiginosamente, muito em função dessa imigração, que causa muitos problemas também. O sucesso dos imigrantes na Europa, tem muito imigrante bom, mas é pior do que quem nasce lá. Isso é estatística, tá? Estatisticamente, o imigrante ele tem um custo médio social bem significativamente mais alto do que quem nasce na Alemanha. Na Inglaterra, a França, por incrível que pareça, tem imigrantes piores do que os Estados Unidos, mas não é tão ruim. A fertilidade das francesas é mais alta e a imigração, apesar de Paris estar uma pocilga, tal, não sei o que lá, não é tão ruim a dinâmica quanto em outros países. Eles conseguem fazer os caras trabalharem e produzirem mais, por incrível que pareça. Próximo. A China. A China, essa linha azul, você vê que ela entrou numa dinâmica rapidamente, depois você vai ver a tragédia que é o número de nascimentos na China. Ela está numa dinâmica pior que a japonesa. Ela caiu muito e muito rapidamente a quantidade de bebês que nascem todo ano. A população já começou a cair na China e estabilizou e vai começar, já começou a cair. 1 bilhão e 400 é muita gente. 1 bilhão é muita gente. Mas lembra, vai ter muito velho para ser sustentado. Vai ser muito filho único. Filho único não é tão bom quando tem o moleque tem 2, 3 irmãos. E a Índia tem uma dinâmica populacional. Hoje, a fertilidade na China é 2 crianças por mulher, isso vai começar a estabilizar. A população segue aumentando, mas porque a expectativa de vida ainda cresce. Mas a dinâmica populacional da Índia, nesse perfil, é muito melhor do que a da China. Então, eu acredito que vai haver uma inflexão na economia e na força geopolítica mundial em função das pirâmides populacionais pelo mundo. Próximo, por favor. Quais são os países mais populosos? Porque já mudou tanto. É importante resgatar. O Brasil tem uma população gigantesca. O Brasil já não tem uma população, continua sendo grande, mas não é mais tudo isso. Aqui ainda aparece a estatística antiga do Brasil, hein? 211 milhões. Como a fertilidade caiu muito, quando eles fizeram o recenseamento mesmo, sumiram 12 milhões de brasileiros do Brasil. Então, não nasceram 12 milhões. O Brasil está com 202 milhões, 200 milhões. A gente está muito próximo de ser ultrapassado por Bangladesh. E aí, quando você olha os principais países, é Índia, China em segundo lugar, Estados Unidos em terceiro, Indonésia e Paquistão, a Nigéria, crescimento populacional muito grande. Aí eu estou marcando aqui, né? O vermelho é América, né? Amarelo, Ásia, e em preto, África. E em azul, são alguns países que são muito pontuais. Então, a estrela azul, Rússia, dinâmica populacional horrorosa, é um país que está em retração territorial, populacional, econômico. Ainda é grande, ainda é forte, ainda é perigoso, mas daqui a 10, 15 anos, 20 anos, a Rússia vai ser muito menor em termos relativos. Se eu falasse para você, há 20 anos atrás, que o exército da Grã-Bretanha não era relevante, a marinha da Grã-Bretanha não era tão relevante, que a capacidade da indústria da Grã-Bretanha não era mais importante em termos mundiais, que a Inglaterra, a Grã-Bretanha, passou a ser uma economia secundária. Você está louco, Abraão. A Grã-Bretanha é uma das maiores potências do mundo. E a grosso no cenário mundial. Hoje ninguém mais quer saber. Acabou. Em 20 anos. A Inglaterra, a Grã-Bretanha saiu de um poder... Ela ainda faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Mas ela perdeu uma relevância absurda. A França não perdeu tanto. A Inglaterra derreteu. A Rússia, daqui a 20 anos, ela vai perder uma relevância, eu acho, proporcional ao que aconteceu com a Inglaterra. E eu acho que as elites, as famílias que controlam a nação russa, estão preocupadas em administrar
e perder o mínimo possível de relevância mundial e não conquistar o mundo. Porque para conquistar o mundo você precisa de jovens, você precisa de crianças, você precisa de gente maluca querendo disputar, conquistar, ganhar, batalhar. E isso não existe mais na Rússia. E nos próximos 20 anos vai ter metade do que tem hoje. Por isso que eu acredito que o N. Kukiel, o Rock, ele está errado. O tempo está do lado desses países aqui, da Índia. A Índia vai ficar mais forte daqui a 20 anos. A China, em função da dinâmica que eu vou mostrar para vocês, que é horrorosa, vai ter que administrar uma queda. Ela continua sendo gigantesca e expansionista, mas ela está numa dinâmica muito pior do que a Índia. Estados Unidos, não estou vendo essa queda. Indonésia vai aumentar a importância. Paquistão, se não implodir, se não virar um caos, se não se dividir em 40 países, guerra civil, vai aumentar a importância. A Nigéria, a mesma coisa que o Paquistão, tem uma dificuldade de manter uma ordem. O Brasil tem um perfil, o Brasil tinha tudo para ser parecido com a Turquia, não tem uma dinâmica populacional explosiva, mas a Turquia ganhou muita importância no cenário mundial. Por quê? Porque o Erdogan é ditador, é corrupto, matou 3 mil pessoas que são opositores políticos, mas ele organizou a Turquia, colocou a bola no chão e a Turquia seguiu numa direção que hoje ela tem muito mais indústria, muito mais capacidade produtiva, tem uma população com uma dinâmica populacional não tão ruim, consegue manter a essência do país. A Turquia ganhou muito em termos mundiais, geopolíticos. O Brasil poderia ser a mesma coisa se não fosse a escória que a gente tem na República de Deodoro. E vocês podem pegar uma pequena amostra do que é isso através do episódio aí, né? O Coronel Cid, ele reclamou: o meu bisavô foi general, o meu avô foi general, o meu pai é general, eu vou ser o primeiro em 4 gerações que não vai ser general. Que bom! Não que os outros que estão lá sejam melhores do que aquilo que você viu, mas um país que tem um exército na mão do Cid não tem a menor chance de ser relevante. Menor chance de ser relevante. Então, quais são os países? A Bangladesh, se não for submerso, porque a população, o grosso da população vive a 2 metros de altura do mar, né? É um país, a população está concentrada numa planície do rio, né? No delta do rio, e é muito próximo. Se o mar subir 1 metro, 2 metros, o país vai entrar em parafuso. Mas é um país que está recebendo uma quantidade gigantesca de investimento e está aumentando muito a produção industrial dele. A Etiópia é a mesma coisa, hein? A Etiópia, desses países aqui, da África, é um país que, se não ocorrer uma tragédia lá, tende a se tornar um país muito relevante em termos de força mundial. O México está com uma dinâmica melhor que o Brasil, apesar do narcotráfico, apesar de todas as coisas ruins. O México, a população, a dinâmica, a fertilidade, está colocando mais crianças no mundo, está preservando mais a sua cultura do que no Brasil. Preservando mais. Essa visão que você tem que o México é uma bagunça tal, se você andar pelo meio do México, eu andei pelo meio do México, você vai ver quão fortes são as famílias mexicanas. Japão está encolhendo, problemático. O Egito é explosivo, apesar da população estar crescendo, é uma situação explosiva, vai faltar alimento lá. Filipinas vai ganhar força no cenário mundial. República do Congo, muito volátil também, acho que pior que a Nigéria. Vietnã, já ganhou, já é um país muito mais forte do que era 10, 15 anos atrás. Turquia, eu acho que é uma das estrelas. O Irã poderia se tornar uma das estrelas. Parece um pouco o Brasil, né? Quem está no topo do país faz tudo para o país se destruir. A população iraniana é muito sofisticada em termos relativos da região. Poderia ser um país muito mais rico, muito mais desenvolvido, muito mais parecido com a Turquia. Como você tem um grupo radical islâmico corrupto no poder, massacrando a população, sofre muito. E a dinâmica populacional caiu vertiginosamente. Hoje a fertilidade no Irã é comparada aos piores países da Europa. A Alemanha, já comentamos,
E a Tailândia também tem uma fertilidade baixa, ganhou importância, é um país budista. Então, diferentes, a gente vai ver agora, todos esses países, ó, Tailândia budista, alemã, era cristão, metade protestante, metade católica, hoje em dia ateu com muçulmano, cristão sem convicção. A Turquia é muçulmana, mas não é, é meio laica. O Irã é xiita, muçulmano xiita. A Turquia é sunita com sunni, com sufi. Vietnã é muito parecido, assim, são religiões locais, animistas, tem confucionismo, tem budismo, tem cristão. Filipinas é um país católico, fortemente católico, é o único país fortemente católico na Ásia. Então, assim, independente da religião, todos eles estão com dinâmicas a serem analisadas caso a caso. Próximo. Esse mapa daí mostra a taxa de crianças que nascem por mulher no mundo em 2024. Países que estão, assim, bege, é que estão com uma população que se estabiliza. Azul está abaixo de 2. Abaixo de 2, azul 2, 2,20 é população em queda. Esse 2,3, 2,5 é Bolívia, Paraguai, é a população estabilizando. Azul, a população começa a cair. Se você pegar, nas Américas, quase todos os países com população em queda, 2, 3 países com pequena quantidade de gente, né? O maior ali, acho que é Guatemala, 15 milhões, 12 milhões, mas, do modo geral, sem imigrantes, a população vai cair. Azul escuro, queda forte, tá? Azul mais claro, queda mais lenta. Então, acompanhar o Brasil está com uma dinâmica de fertilidade parecida com os Estados Unidos. O Canadá, a população não está caindo rapidamente porque é grande quantidade de imigrantes ruins. E se você notar, esses países fora da África que estão com uma população estabilizada, o Afeganistão e o Iêmen, basicamente Afeganistão, Iêmen, o Iraque, onde a população ainda cresce. Não são países tão grandes, nem tão relevantes. O único lugar no mundo, e já aparece países em azul, com a população ainda crescendo fortemente e tem quantidade, é na África. Aí, óbvio, né, já vai aparecer os racistas, aí o pessoal que, então o mundo vai ficar cheio de preto. Não vai. Vai aumentar proporcionalmente. Mas o que aconteceu com o europeu, o que aconteceu na América Latina, o que aconteceu na Ásia, já está acontecendo na África. A fertilidade das mulheres negras da África subsaariana já está em queda. Tá? Já está em queda. Próximo. Larguem a mão de serem racistas. Não vocês estão assistindo. Depois. Então, população mundial, fertilidade. Já estamos na taxa de equilíbrio, 2,1 filhos por mulher. No mundo inteiro, na média, já é 2,1 filhos. A população do mundo já iria se estabilizar caso não continuasse a aumentar a expectativa de vida. Próximo. E aí você vê ao longo do tempo como foi a evolução em diferentes países. Então a África vai virar... Não vai. Aqui, ó. Quênia, que é um dos países melhores da África, era 8 crianças por mulher. Já está em 3. Ali em 1970 era 8 por mulher, já está em 3. A Nigéria está caindo, a Etiópia está caindo, vai cair, como caiu em todos os outros países, vai cair lá também. Próximo. Você compara com a América Latina, a gente tinha, por exemplo, na Colômbia era 7 crianças por mulher. O Brasil tinha também 7 crianças por mulher, uma loucura. Quando você pega a curiosidade, o Chile tinha 5, o Chile está com uma taxa baixíssima. O curioso é a Argentina, que a Argentina nunca teve já mais alto, mas assim, há muito tempo não tem uma fertilidade muito grande, que era um país com um perfil mais europeu. Ele tinha uma dinâmica populacional parecida com a europeia. A Europa teve 7, 8 crianças por mulher há 100 anos atrás, ou mais de 100 anos atrás. Então a Argentina teve lá, há 100 anos atrás, 7, 8
crianças por mulher. Depois da Segunda Guerra Mundial, a fertilidade da Argentina e da Europa é meio parecida. Só que na Europa afundou e na Argentina não afundou tanto. Por quê? Essa é uma discussão. Será que lá tem mais a questão da família? Houve uma migração de pessoas que têm mais filhos? É uma discussão a ser analisada, mas a Argentina não teve uma queda tão feia de fertilidade como no Brasil, por exemplo, ou como na Europa, por exemplo. Próximo. A Islândia, né, que é um dos países com maior taxa de fertilidade, uma das maiores taxas de fertilidade da Europa, você vê, tinha comparativamente mais do que a Argentina, hoje tem menos que a Argentina. Pronto, próximo. E aí, comparativamente à Índia e à China, a Índia chegou a 2 crianças por mulher, isso é menos do que a reposição, você precisa ter um pouquinho mais do que 2. Porque sempre tem o cara que é estéril, vai andar de moto sem capacete, não gosta do riscado, sempre tem. E a China, como teve muita interferência estatal, você vê essas flutuações gigantescas na fertilidade das mulheres. Uma queda gigantesca e tem mais um componente cultural. Você já tem 30 anos que uma família com muitos filhos é uma coisa bizarra. Na década de 90, na China, se você tivesse 3 filhos, você já é atração turística. Quando eu era moleque, se o cara tivesse... eu tenho 9 irmãos. Pô, 9 irmãos é bastante, hein? 2 gerações para trás era normal. Quando eu era moleque, 9 irmãos. Na China, há 30 anos atrás, ter 3 filhos era bizarro. Então, já incorporou, olha, filho, se você tiver, é 1. E aí as autoridades chinesas estão tentando reverter isso. Se você quiser subir, quiser ser do Partido Comunista, tem que ter 3 filhos. Difícil quando entra em toda a dinâmica cultural. Eu tenho 3 filhos. Eu, quando viajo, eu tenho problema. Se eu pegar um táxi, eu tenho que pegar 2. Agora não mais, né? Que agora já estão adultos, mas quando eu era mais jovem, a gente viajava, ia para cima, não, tem que pegar 2 táxis. Por quê? Vai o motorista do táxi, a Dani e 2 crianças num, eu e uma criança no outro. Não pode, não entra todo mundo no mesmo carro. Vai viajar, o cara com 4 filhos tinha que ter um carro, daí é uma loucura. Então, toda parte da criar uma família mais numerosa no ambiente urbano é difícil. E a Índia está indo, já chegou lá, e a China eu acho que já está há muito tempo, não consegue mais reverter essa dinâmica de 1 filho por mulher. Próximo. Aí você pensa assim, Arábia Saudita, também, mesma coisa, 2 filhos por mulher. Turquia está melhor que a Europa, do modo geral, mas é menos de 2 filhos por mulher. O Irã, baixíssima taxa de fertilidade. Tunísia, baixíssimo. Tá tudo caindo. E alguns já caindo, assim, há 20 anos, há 30 anos já é baixo. Próximo. Porque as pessoas falam, a Europa vai virar todo mundo muçulmano. O muçulmano também está tendo pouco filho. E o muçulmano, quando vai para a Europa, talvez naquela primeira geração ele tenha mais filhos, mas na segunda já não tem. Já não tem. No ambiente urbano, aqui, por exemplo, Argélia, Marrocos e Tunísia, olha aí, já está há mais de 20 anos, baixa a taxa de fertilidade. E quando o cara vai lá, encontrei uma tunisiana garçonete, né? No restaurante foi sexta. Quando foi, Dani? A Dani não está aqui. A Dani deve estar lá em cima. Fomos, acho que foi sexta. Cara, sexta ou sábado? Não, foi quinta. Não me lembro. Cara, totalmente ocidentalizada. E não tem filho, cara. Não tem filho. Próximo. Aqui é interessante. Veja a população total
e aqui já entrando no geopolítico, olha a população total no mundo em 2020. Você vai ver que uma grande concentração, óbvio, na China e na Índia, em Java, né, na ilha de Java, na Indonésia, e começando a ter uma concentração grande ali na África, principalmente Nigéria, em torno do Lago Vitória, também no meio da África, grande concentração. Passa o próximo slide, por favor. Olha a diferença, passa um e passa o outro, para você ver como mudou em 20 anos, como aumentou a concentração, principalmente ali na África. O delta do Nilo, no Egito, é um problema populacional grave, que vai ter, grave. Apesar do Egito ser grande, só tem uma pequena área habitável, né? Eles têm um problema grande. E aí as pessoas ponderam, pô, não, a Austrália é complicado, vão invadir a Austrália. Não faz o menor sentido a Indonésia invadir a Austrália. Primeiro que eles têm Bornéu, que faz parte da Indonésia, com uma concentração mais moderada de população, tem Sumatra, tem metade da ilha de Papua Nova Guiné, metade da ilha, então poderia ir para lá. A Austrália está longe, é mais hostil, o ambiente é mais desértico. Não sei se vão invadir a Austrália, não faz sentido para mim. E a dinâmica populacional já não é mais explosiva. Agora, tem uma região que, se você olhar, e está nas simulações de guerra das Forças Armadas Russas, que é ali em cima da China. Olha no oceano Pacífico, em cima da Manchúria, a China, tem a Coreia, aí tem a Manchúria, e aí você tem a Rússia. Essa área tem muito recurso natural, praticamente não tem população nenhuma do lado de uma grande concentração populacional. Vladivostok fica ali na fronteira, os portos, a ilha de Sakhalina, que a Rússia tomou do Japão, toda essa parte norte era da China, historicamente. Essa parte daí, eu acho que é uma grande ameaça. Outra grande ameaça que tem ali no Lago de Baikal, pouco em cima da Mongólia, também é outra grande ameaça que eles deveriam estar preocupados. A Rússia não tem população para segurar tudo isso. Se houver um aquecimento solar, se houver um aquecimento da Terra, efeito estufa, se a temperatura continuar subindo, não acredito que o mundo vai acabar, vai ter migração. Quais são os países que controlam as áreas que vão ser mais beneficiadas com o aquecimento do planeta Terra? É o Canadá e a Rússia. Mas será que, se tiver um aquecimento do planeta Terra, as populações não vão se deslocar para áreas que são melhores? Eu acho que sim. Então, nessa dinâmica toda, a Rússia invadir a Europa, tomar a Europa, eu não acho que tenha população para isso. Eu não acho que ela tenha mais soldados para isso. Eu acho que a Rússia, inclusive foi o que eu mostrei no Weintraub Sem Filtro de sexta-feira, ela está na defensiva há muito tempo. Ela está perdendo territórios, ela não está ganhando territórios. Desde o Afeganistão, na década de 80, ela só perde, continuamente perde territórios. Então, eu não consigo ver o porquê da estratégia do Trump de ganhar tempo errada. Eu acho que ele tem um mérito nessa estratégia. É uma pessoa que tem sinais de estar na folha de pagamento do Putin e de outras pessoas também. O Trump é um cara complicado. Mas a estratégia de ganhar tempo e se aproximar da Rússia e isolar a China, para mim faz todo sentido. A China e a Rússia têm problemas nas suas curvas demográficas e não sabem. A Rússia um pouco mais, hein? A Rússia ela se adapta melhor com populações mais heterogêneas. A China não. Então eu vejo como uma estratégia que pode dar certo. Pode dar certo. Eu prefiro tentar replicar o que o Ronald Reagan fez na Guerra Fria, que é justamente ganhar tempo e fazer o outro se desgastar, do que para uma guerra quente, que era o que os democratas aqui, o Clinton, Joe Biden, Kamala, estavam querendo. Como? Ali na Ucrânia, que eu já falei no Weintraub Sem Filtro de sexta-feira,
um espinho no pé da Rússia, que fica no quintal deles, ali atormentando a vida deles. Eu acho que tem mérito, não é... Não estou defendendo o Trump, estou falando, volta e meia eu falo, o Trump é um cara complicado pra caramba, mas a estratégia dele tem algum mérito. Se eu fosse presidente do Brasil, a nossa posição não seria de subserviência aos Estados Unidos, aliado no que tiver mérito, no que não tiver mérito, estamos fora. Na Primeira Guerra Mundial, que lado você vai ficar? Não sei. Na Primeira Guerra, é uma disputa de poder. Se derrubarem, se afundarem os navios do Brasil, a gente declara guerra para quem afundar o navio. Mas, não mexe com a gente. Na Primeira Guerra Mundial, o Brasil não precisava ter lado. Na segunda, sim, mas na primeira, não. Não precisa comprar uma briga desnecessária. Eu acho que hoje, no mundo, a gente não está como na Primeira Guerra Mundial, que não tinha muita diferença de ideologia, mas não está tão grave como na Segunda Guerra Mundial. Ainda não está tão grave. Então o Brasil deveria ficar um passo atrás e falar, sem base militar em território brasileiro, o território brasileiro é soberano. Macron, para de ficar de olho na floresta amazônica, não se mete aqui. A floresta amazônica foi conquistada com os nossos ancestrais brasileiros. Você fica com a Guiana Francesa e lambe os beiços. Tá? China, Rússia, Fundação Ford, os Rockefeller, todo mundo fora. Ir atrás dos monopólios e oligopólios do Brasil, essas famílias aí que estão, família Marinho, família Frias, família do Joesley, Wesley Batista, família Lula, todos esses caras aí. Então essa para mim é a minha percepção. E eu tenho que ter um distanciamento de falar, não, jogou bem aqui no tabuleiro, não, posso estar errado. De repente o Zelensky jogou mal. Mas ele entrou ali para ser massacrado, hein? Ele entrou ali para assinar o que fosse, iam passar, dar um tapinha na cabeça dele e falar, bonito. E ele conseguiu, recebeu apoio. Depois que ele gritou, recebeu apoio formal. Polônia, Grã-Bretanha, França, Alemanha. Mas a OTAN é um conjunto, vai receber grana dos outros e os Estados Unidos não vai cortar de uma hora para outra, não vai cortar a grana do jeito que... mas ele roubou 300 milhões. Veja, os Estados Unidos mandou 300 bilhões para a Ucrânia, mas não mandou em dinheiro, mandou em armamento. Então, o que acontece? Eles compraram da indústria bélica americana, através dos lobbies de família Clinton, família Biden, 300 bilhões de dólares para mandar para a Ucrânia. E chegou na Ucrânia, contabilmente, 200. Então, compramos 5 mil tanques para mandar para a Ucrânia. Chegaram lá, 4 mil tanques. Cadê 1.000 tanques aqui? Por que o tanque vale o dobro do que era? É aí que está a pegadinha do malandro, né? O grosso da sacanagem já aconteceu nos Estados Unidos, aqui. Não que o Zelensky não seja corrupto também, mas o grosso da sacanagem foi aqui. Tá? E também, assim, em termos proporcionais, nada que chegue perto do covidão, de comprar respirador em loja de cabeleireiro, pela 5 vezes o preço, respirador chinês que veio para o Macau. Tal. Então é muito diferente. Corrupção. Tem mais algum slide? Acabou, Eric? Acabou, Abrão. Esse aí foram os últimos. Então era isso. Vamos para as perguntas? Vamos para as perguntas, agradecer os membros, né, que estão aí. Agora vai ser a parte deles. Você quer reagir ao Elon Musk agora ou na parte dos membros? Porque aí eu já corto para... Porque aí fica essa aula para amanhã. Eu queria falar do Elon Musk, não tem nada a ver com a aula, tá? Nada a ver com isso, mas eu queria falar do Elon Musk pelo seguinte, eu estou para mandar aqui para o nosso grupo do Zap um código de etiqueta do que um cara de direita deve e não deve fazer. Então, saudação nazista não é adequado. Ser racista também não é adequado. E assim, veja, eu parto do pressuposto que, o cara fez um gesto ali, tá, eu dou o benefício da dúvida. Uma vez, 2 vezes,
3 vezes não é mais coincidência. Quando vem 1, 2, 3, 5 vezes, gente, tem alguma coisa errada. Eu encontrei uma orelha de porco aqui. Orelha de porco, pé de porco, focinho de porco, joelho de porco. Meu, se não é porco, é feijoada, cara. Tá esquisito. O Elon Musk fez aquele gesto. Daí o outro maluco lá do Bannon, ali não, ali ele fez o gesto do Sieg Heil. Ali foi Sieg Heil, fez todo gestual. O Elon Musk, ele de novo fala coisa esquisita. Então é o seguinte, veja, ele não é conservador, nunca foi, tem acho que 8 filhos com 5 mulheres, já fez declarações esquisitas, é um empresário brilhante, disruptivo, complicado, mas, meu, ok, mas não é o líder da direita, ele não é o guerreiro da liberdade, ele não é uma pessoa que vai lutar pela liberdade no Brasil, e ele não é conservador. Já fez declarações de eugenismo, isso é, cara bacana e poderoso que nem eu tem que ter bastante filhos porque tem que passar os genes adiante. Isso é eugenia. Hoje nasceu o 14º filho dele, cara. Ele tem esse componente de eugenia. Eu tenho que passar os... Eu é bom genia, né? Nascimento, genes. Complicado. Ele é torto, né? Ele tem características tortas, né? Físicas e mentais. Brilhante, mas tem características tortas. Admiro ele, sim, mas não considero uma pessoa exemplar, longe disso. E agora, continuamente dando, assim, não é a primeira, não é a segunda, falas nazistoides. Põe aí para vocês verem. I'm not a Nazi. I think they. I just want to be clear. I am not a Nazi. I think we covered it. But that's exactly what a Nazi would say. Damn it. Yeah, that's what an alien would say. Yeah, this you can't escape this bullshit. No, you can't escape it. So, Até aqui tudo bem. I don't think any reasonable person believes it. If they believe it, it's because they want to believe it. No, It's not because it's logical. I mean, what's relevant about Nazis is like, are you like invading Poland? Okay. Right. And if you're not, Right. if you're not like invading Poland, maybe you're not. Yeah, Like agreed. you have to be like Qual o committing problema do genocide nazismo? É and invadir a Polônia, starting wars. começar guerras. Então, qual o problema de Right. ser If nazista? you're- Qual o problema? É invadir a Polônia, começar guerras e matar os judeus. Se não for isso, é legal. O nazismo, põe aí para você ver. if you're not like what is actually what is bad about Nazis? It's not wasn't their fashion sense or their mannerisms. It was the Holocaust. It was the war and genocide yeah. is what is the bad part. Yeah. Not their mannerisms and their dress code. Os maneirismos, isso é, as coisas que eles, tirando o genocídio, matar judeu, invadir a Polônia a guerra, o resto do nazismo era legal. A roupa, a vestimenta era legal e os maneirismos eram legais. Cara, meu, ele tem admiração. Ele tem admiração. O problema do nazismo, do nacionalismo, o que é o nazismo? É o socialismo para uma raça. Então, a nossa raça superior, nós arianos, vamos ser socialistas. Todo mundo que for ariano é uma peça na engrenagem, não é um indivíduo, não é uma família. Você é uma peça na engrenagem. Você vai ter menos filho, você vai ter mais filho, a gente vai... Porque existe... O objetivo principal é a raça, é o sangue, é o conjunto. E se você não pertencer a essa raça, aí você vai ser, na melhor das hipóteses, explorado por nós. Na melhor das hipóteses. Isso é, os latinos. Latino é português e espanhol. Não é América Latina. É latino. Os ibéricos. Explorado. Italiano. Segunda, terceira categoria. Eslavo não. Eslavo era empurrar, varrer do mapa e pegar a terra. E o judeu exterminar porque os judeus eram perigosos. O judeu era o único que era perigoso bastante para ameaçar o projeto deles, na cabeça doentia deles. O indivíduo, porque qual o problema do nacionalismo? O que é nação? Você não é nacionalista, Abraão? O que é nação? Defina para mim o que é uma nação. É genes? Os nossos genes em conjunto? Genes quais?
brancos ibéricos, brancos loiros, branco café com leite, branco marrom bombom. Qual a religião? O conservador, o principal, não é a nação, porque nação é o conjunto, você se perde naquela nação. A gente usa o termo nação, conjunto de famílias, tal, mas o principal sempre é a família. Isso, a nossa base é o Novo e o Velho Testamento, onde a maior obra de Deus é o homem feito à sua imagem e semelhança, e da costela de Adão fez Eva, que fez a família. Não é a nação, não é a raça, não é o sangue, é o indivíduo e a família. E o problema do nazismo, além de uma estética homoerótica, é uma estética homoerótica, muitos deles ali com sérios desvios sexuais. Essa raiva que eles tinham dos homossexuais é explicada por um desejo retraído. Tem vários e vários exemplos que eu posso te dar aqui de líderes nazistas que foram pegos com, literalmente, a boca na botija, degustando um Bratwurst. Bratwurst é aquela salsichão. Wurst é salsicha, né? Wurst, Bratwurst. Weisswurst também. Grandes degustadores de Weisswurst. Mas então, o problema é um monte, o nazismo. Se o nazismo não tivesse matado os judeus, continuaria sendo um projeto demoníaco, maldito, terrível, tudo ruim. O conservador tem o sempre a família. O liberal é o indivíduo, a família, intergeração, o valor que é passado de geração em geração. Quando aparece o líder nacionalista, ele vai dizer para você o que você tem que fazer com essa família que não é mais sua. Quem manda na sua família é o líder nacionalista. E é por isso que eu não gosto de nacionalista. Tá? O Aldo Rebelo, ele tem muito mais a ver com o passado comunista dele, agora nacionalista, com o Duce, com Mussolini e com Adolf Hitler. A mistura do comunista, do socialista com o nacionalista, é o nazista e o Mussolini. Tá bom? Isso que o Elon Musk falou é um absurdo. E mostra que eu estou mandando meu coração para vocês, ó, é mais uma pedrinha ali no conjunto de sinais horrorosos.